Tá aí um termo bem na moda na computação nos últimos tempos, modularização. Toda empresa tem uma aplicação que está modularizada, mas quando você vai ver na prática o que eles estão fazendo, encontra aquele caos. Então bora para mais um vídeo e entender melhor o que essa galera está fazendo de tão errado na hora de modularizar uma aplicação. Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, bem-vindo ao Debug, e você já deve ter percebido que a palavra modularização está bem na moda. Para te contratar, os recrutadores provavelmente vão falar sobre isso na entrevista de emprego. As empresas, elas vão falar também que as aplicações delas estão modularizadas. Você provavelmente vai ouvir dos seus amigos que eles estão trabalhando numa aplicação modularizada, que modularização é a coisa mais linda, mas quando você vai ver isso na prática, é muito diferente disso. Muitas vezes, a modularização feita numa aplicação legada é tão mal feita que você vai preferir trabalhar em um monolito. Então, se você quiser aprender de uma vez por todas como fazer a modularização da maneira correta em uma aplicação legada, ou também conferir se está fazendo modularização de uma maneira correta, me acompanhe até o final desse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre modularização, duas coisas. A primeira coisa é que tem muita gente acompanhando o canal que ainda não é inscrito. E se você é essa pessoa, se inscreve aqui no canal para eu conhecer melhor você e conseguir trazer cada vez mais conteúdo voltado para o que você gosta. E a segunda é que a gente deve conhecer o conceito de monolito e de modularização. O monolito, no desenvolvimento de software, representa uma arquitetura que tudo que é criado em cima do mesmo bloco. E com o passar do tempo, essa aplicação vai ficando cada vez maior e mais complexa de trabalhar com ela. Já a modularização, ele é o ato de dividir uma aplicação. Então você pega uma aplicação grande e divide em aplicações menores, com o intuito de reaproveitar esses submódulos. Então geralmente o que acontece? Uma aplicação ela é criada em cima de um único bloco, e conforme o tempo vai passando, essa aplicação vai crescendo e vai ficando cada vez mais complexa. E aí que entra a estratégia de modularização, que é uma forma de você dividir essa aplicação complexa em aplicações menores, tentando reduzir essa complexidade e também facilitando a criação de novas funcionalidades na sua aplicação. Às vezes, nessa sede de ter uma aplicação modularizada, pontos muito importantes não são levados em conta. E aquilo que era para reduzir a complexidade acaba complicando cada vez mais a sua aplicação. Então, antes de sair quebrando tudo na aplicação, criando vários módulos, a primeira coisa que você tem que entender é o que quer modularizar. Nossa, Lucas, que coisa mais estúpida, entendeu que eu tenho que modularizar? Eu quero modularizar minha aplicação inteira. E isso é um erro que muita gente comete, querer fazer tudo de uma única vez. A modularização é um processo contínuo que você deve começar aos poucos, de módulo a módulo. E uma estratégia bem legal para começar a modularização é fazer a separação de pacotes dentro do seu monolito. Porque se você vê bem, assim, falando bem a grosso modo, a modularização nada mais é do que uma separação de pacote da sua aplicação. E se você tiver essa separação em pacotes dentro da sua aplicação, você vai chegar com muito mais clareza o que são suas funcionalidades, o que é sua camada de rede, a sua camada de dados, o seu style guide, componentes. Você irá entender melhor o que serão seus futuros módulos. E um outro erro muito comum que acontece é quando você tenta modularizar a partir de uma funcionalidade. Por exemplo, vamos supor que a sua aplicação ela tem um mecanismo que faça login. Se você quiser fazer a sua modularização a partir do módulo de login, existe uma grande chance disso dar errado. Uma estratégia para a sua modularização ela funcionar seria começar de baixo para cima. Então, ao invés de começar pelo módulo de login, você começaria pelos módulos que o login utiliza para funcionar. Então, vamos lá. A sua aplicação ela realiza um login. E para realizar um login, ela precisa que o usuário entre com o e-mail e com a senha. E após o usuário digitar o e-mail e a senha dele, você tem que fazer a validação desses dados em um servidor. Então a sua aplicação ela vai ter que fazer uma requisição em um servidor. Para isso acontecer, a gente vai precisar de uma camada de rede nessa nossa aplicação. Então a camada de rede ela seria um ótimo candidato para ser o nosso primeiro módulo nessa nossa modularização. E pensando que sim, que essa nossa camada de rede será o nosso primeiro módulo dentro da nossa aplicação. A camada de rede ela tem que funcionar tanto para a aplicação legada quanto para o nosso novo módulo que será o login mais para frente. Então todo aquele código legado ele deve ser migrado do nosso monolito para a nossa camada de rede, para o nosso módulo de rede. E com essa ideia na cabeça, a gente pode seguir um esquema bem simples que pode ajudar a gente a identificar quais serão os nossos futuros módulos. Seria dividir nossa aplicação em 3 camadas. A camada de bibliotecas, de funcionalidade e a da aplicação. A camada de biblioteca ela será a camada mais baixa do nosso nível hierárquico, então ela não vai depender de ninguém e de nenhum outro módulo para funcionar. Já nossas funcionalidades, elas irão depender das bibliotecas e a aplicação irá depender da funcionalidade.
Então, desse modo, a gente vai criar uma pirâmide de dependência. E quando você for começar a modularizar, você vai começar pela camada mais baixa das bibliotecas, depois desenvolver as funcionalidades e, por último, criar a camada de aplicação. E uma coisa que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a sua modularização é não gerar dependências cíclicas, que é quando um módulo depende de outro e vice-versa. Quando nós começamos a modularizar uma aplicação legada, é muito fácil gerar uma dependência cíclica entre nossos módulos. E se isso acontecer, você tem duas opções. Ou você vai juntar esses dois módulos em um único módulo, ou você vai separar eles em 3 ou mais módulos. E isso vai depender muito do contexto dos seus módulos. O seu módulo deve ser o menor possível e a realizar apenas um tipo de tarefa. Então, por exemplo, se eu tenho 2 módulos com dependência cíclica, um módulo de rede e um módulo de dado, o contexto desses módulos são completamente diferentes. Então você provavelmente vai conseguir separar esses módulos em 3 ou mais módulos, ou você vai conseguir mexer em alguma classe desses módulos que vai remover essa dependência cíclica. Mas por outro lado, se você tiver um módulo de Style Guide e um módulo de componentes, e esses 2 módulos eles fazem referência ao mesmo contexto, ao contexto de interface da sua aplicação. Então, fazendo parte desse mesmo contexto e tendo essa dependência cíclica, talvez você consiga juntar esses 2 módulos em apenas um, já que o contexto é o mesmo. E a última coisa que acontece até com uma certa frequência é o pensamento em que a modularização é um processo que é feito uma única vez e pronto, acabou, é aquilo ali mesmo. E não, muito pelo contrário. A modularização em uma aplicação legada, ela geralmente é um processo contínuo e que leva tempo até ser concluída. E não acha que após você criar a sua primeira estrutura de módulos, o sofrimento acabou. Conforme a sua aplicação ela continuar crescendo, você provavelmente vai revisitar os seus módulos, vai rever algumas quebras, vai ter que aumentar a quantidade de níveis nessa sua hierarquia de módulos. Então, ao invés de ter aplicação, funcionalidades e bibliotecas, você vai acrescentar algum nível ali no meio. Enfim, tenha na sua cabeça que a modularização ela é um processo contínuo a ser feito. E galera, com tudo isso em mente, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês a entender melhor o que não fazer quando começar a modularizar uma aplicação. Eu sei que o processo de modularização não é um assunto trivial que eu vou conseguir abordar em apenas um vídeo falando algumas coisas. Então se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários qual que é a sua dúvida, ou me segue no Instagram, que eu tô postando bastante informação por lá, e também tô abrindo a caixinha de perguntas caso você queira tirar alguma dúvida sua. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, escreve aqui nos comentários que tipo de conteúdo você tá a fim de ver. E se você ainda não conferiu meu último vídeo, confere lá as 5 dicas para você arrumar um emprego com muito mais facilidade. E até a próxima!